Guimarães, eu sou professor de História na rede estadual daqui de Minas Gerais e também na rede adventista. Eu venho pesquisando, questões ligadas à história indígena há cerca de 2 anos e meio, desde que eu fiz, junto com a Tatiana, o curso de Cultura e História dos Povos Indígenas pela Universidade Federal de São João del Rei. E a minha apresentação de hoje é um desmembramento de uma pesquisa que eu venho realizando a respeito da presença indígena no município de Virgínia, no sul de Minas. Só que essa pesquisa eu cheguei, alguns resultados dessa pesquisa eu cheguei a apresentar ano passado na Semana de História da Federal de São João del Rei. E no processo de pesquisa eu fui me deparando com vários autores do sul de Minas que pouco ou nada falavam dos indígenas, mas mesmo nesse nada acabavam revelando uma certa mentalidade sobre os índios. E aí aquilo foi me deixando intrigado, né? E aí eu venho trazer um desmembramento, que seria uma análise bibliográfica de alguns desses escritores sul-mineiros que eu venho encontrando nas minhas pesquisas. Principalmente 4 deles que vão fazer parte de 4 momentos diferentes da história. No caso, os que eu analisei são o jornalista Bernardo Saturnino da Veiga, que era natural da cidade de Campanha, o memorialista Luiz Barcelos de Toledo, que escreveu a história do município de Cristina no final do século XIX, começo do XX, o Monsenhor José do Patrocínio Lefort, que era padre, nascido e residente na cidade de Campanha, e ele também escreve várias obras sobre a história do sul de Minas, e a historiadora Thalita de Oliveira Casadei, falecida recentemente, e que era também, ela era nascida em Campos, no Rio de Janeiro, mas boa parte da vida ela residiu na cidade de Campanha. Então eu aí trouxe uma análise bibliográfica desses 4, aquilo que eles apontam sobre os indígenas. Antes de mais nada, eu introduzo com uma pequena contextualização do que seria o sul de Minas. O sul de Minas hoje, de acordo com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ela abrange 155 municípios, e esse território ele vai começar a sua formação a partir do século XVIII, justamente com a fundação da Vila de Santo Antônio, do Vale da Piedade, da Campanha do Rio Verde, que hoje é a cidade da Campanha, chamada de Mãe do Sul de Minas, ou Berço do Sul de Minas. E ali, nesse recorte territorial que hoje chamamos de Sul de Minas, viviam dezenas de povos indígenas, entre eles Cataguás, Abatinguaras, Caxinés, Purimirins, Coroado, Mariquilás, entre outros, que vão ser afetados pela colonização na medida em que, primeiramente, os bandeirantes vão chegando à região atrás de indígenas para escravização e também atrás de pedras preciosas. Bom, aí o primeiro capítulo da minha pesquisa analisa um pouco do que escrevem Bernardo Saturnino da Veiga e Luiz Barcelos de Toledo. O Bernardo Saturnino da Veiga ele escreveu no século XIX o Almanaque Sul-Mineiro. Ele fez uma edição em 1874 e uma outra edição em 1884, fazendo um apanhado histórico, geográfico, cultural, de curiosidades sobre o sul de Minas, as vilas, povoados e cidades que naquela época havia no sul de Minas. E uma característica interessante é que ele pouco menciona os indígenas e ele coloca, muitas vezes, em quase todas as vilas, cidades, ele sempre coloca a história do povoamento daquele lugar a partir de famílias portuguesas, famílias paulistas ou famílias de outros lugares do Brasil que
tomam conta daquela região e dividem as terras, e aí começam o povoamento. Sendo que, pesquisando mais a fundo, vários municípios do sul de Minas tiveram uma presença indígena, até mesmo com evidências arqueológicas, né, pinturas rupestres, objetos, ou até mesmo registros escritos. Mas nas poucas menções que ele faz, que o Bernardo Saturnino da Veiga faz a respeito dos indígenas, é mais assim para contar alguma curiosidade. Por exemplo, quando ele vai falar da origem do nome de Itajubá, aí ele conta que os indígenas chamavam a região de Itajubá, que significa pedra amarela. Pronto, acabou a menção aos indígenas ali. Aí ele já conta dos primeiros povoadores de Itajubá, né? Como se os índios não estivessem ali antes. E depois ele vai contar uma anedota sobre a origem de Baipendi. E inclusive ali, quando ele conta, nós podemos ver, usando uma expressão que o professor Durval utilizou ontem, os signos de temporalidade, né? Então ali o relato vai nos mostrando como ele enxergava os indígenas, como era o pensamento comum, até mesmo o senso comum a respeito, né, no século XIX, quando ele usa expressões como gentios, índios domesticados, os selvagens, aqueles que tinham linguagem desconhecida, né? Então ele vai levando nessa toada para contar a origem do município de Baipendi. Aliás, aquilo que as pessoas em Baipendi contavam como sendo a origem, né? Assim, melhor dizer. Normalmente, ele vai dizer que os índios eram selvagens e que em alguns momentos, nas poucas menções que ele faz, ele conta sobre o bandeirante ou o explorador que entra em conflito com aquele indígena, com aquele grupo de indígenas. E aí os indígenas são às vezes tratados como violentos, como agressivos, né? E depois nós temos, depois do Bernardo Saturnino da Veiga, temos o Luiz Barcelos de Toledo. Ele escreve um livro chamado O Passado da Cristina, no final do século XIX. Ele não publica esse livro, ele escreve aquilo em um caderno, escreve tudo que ele sabia da história de Cristina até a sua época, e eu tive acesso a esse relato, a esse livro, através de um outro livro que um bisneto dele escreveu e publicou, né, simplesmente chamado Cristina. E aí esse bisneto dele chamado... aqui está só o sobrenome Teixeira e me deu branco com um nome. Teixeira, Toledo. Luiz Gonzaga Teixeira. Ele é bisneto de Luiz Barcelos de Toledo, ele escreve um livro e aí no final do livro, contando a história de Cristina, ele reproduz o texto que o bisavô dele escreveu. E ali, o Luiz Barcelos de Toledo, ele não faz nenhuma menção a indígenas. E isso mostra também o pensamento que se tinha de que o indígena era uma coisa do passado, algo a ser esquecido. E tanto é fato que havia realmente indígenas em Cristina, e Luiz Barcelos de Toledo omite isso, que o bisneto dele, ao escrever o livro sobre Cristina, ele informa que no começo do século XIX havia famílias indígenas ainda habitando a região que hoje é Cristina. Tanto é que depois o Monsieur Lefort, ele vai trazer um registro feito por um padre que morava em Cristina na primeira metade do século XIX, apontando que na parte central da vila de Cristina havia 6 índios casados. Ele faz
um relato sobre a quantidade de pessoas que viviam ali, então ele menciona 6 índios casados. Então não era assim, lógico, por mais que Luiz Barcelos de Toledo não tivesse acesso a objetos ou evidências arqueológicas, mas ele também não estava tão ignorante a respeito da existência de indígenas na Vila da Cristina. Já o Monsenhor Lefort, aí eu analisei, quer dizer, 3 obras dele, a Diocese da Campanha, Cidade da Campanha e o Sul de Minas e as Bandeiras. No primeiro, a Diocese da Campanha, o Monsenhor Lefort ele menciona indígenas, menciona o elemento indígena aqui no território que hoje chamamos de Sul de Minas, em função da história das paróquias. Ele relata, por exemplo, as paróquias de cidades que têm nomes indígenas, aí ele menciona indígena para poder explicar a origem do nome de Ayuruoca, de Baipendi, de Caxambu, Mutuca, que hoje é o município de Eloy Mendes, e Catanduvas, que hoje é a cidade de Varginha. Então ele vai nessa pegada também de mencionar os indígenas apenas como curiosidade, para explicar a origem de um nome, e ele faz alguma outra menção também quando ele vai falar, por exemplo, de bandeirantes que passaram por Pouso Alto, e aí fala que indígenas deixaram eles dormirem ali e tal, então aí pronto, acabou a menção aos indígenas. E uma possível atribuição aos indígenas da autoria de inscrições encontradas em São Tomé das Letras. E aí acabou as menções aos indígenas. Já na obra Cidade da Campanha, ele só faz uma menção aos indígenas, quando ele fala que os bandeirantes, em busca de índios, levaram a região da Serra da Mantiqueira a civilização e o progresso. Já na obra O Sul de Minas e as Bandeiras, ele menciona, o Monsenhor Lefort ele menciona os indígenas para dizer que eram ferozes, para dizer que eram agressivos, e aí ele chama alguns bandeirantes de destemidos, ele chama alguns bandeirantes de corajosos, vamos dizer assim, né? Ele coloca, joga um pouquinho de purpurina em cima dos bandeirantes, mostrando a coragem para enfrentar os indígenas. Por fim, a Thalita de Oliveira Casadei, ela escreve um livro chamado Aspectos Históricos da Cidade da Campanha, junto com o marido dela, que era um advogado, não, era um jurista campanhense chamado Antônio Casadei, e ali com os subtítulos, o elemento indígena no sul de Minas, portugueses paulistas negros além dos índios no sul de Minas, e índios no município de Liberdade. Ela faz só uma descrição de alguns aspectos que envolviam os indígenas na região sul-mineira, só que mais assim, fazendo um levantamento de documentos que ela tinha encontrado. Então ela traz principalmente registros de batismo, registros de casamento que vão atestar o contato entre indígenas e brancos, principalmente ao longo dos séculos XVIII e XIX, na região sul-mineira. E aí ali naqueles documentos que ela traz, nós vemos os nomes que normalmente se usavam em relação aos indígenas, né, como carijós, gentios da terra e tal. E tem umas partes interessantes que ela destaca que ela destaca alguns registros onde se vê batismo de indígenas onde os padrinhos eram negros, escravizados, né? Ou então em outros momentos ela traz relatos de indígenas se casando com negros libertos. Então se vê aí, né, algumas evidências desse contato do índio com o negro na região, principalmente de Campanha e municípios ao redor. E ela traz também uma abordagem interessante trazendo registros que falam de índios administrados
né? Ela sempre usa, por exemplo, a Bento, filho de Juliana Carijó, administrada de Baltazar Fernandes. E aí depois ela mesma, a Thalita Casadei, ela traz que o índio era livre e muitas vezes aparece administrado por certas famílias ou empregado, né? Aí no caso indicando que essas famílias brancas estariam ali, digamos, civilizando o índio, né? Inclusive não só famílias, mas também padres e missionários que chegam ali na região da campanha, não tanto para pregar aos brancos católicos, mas sim para aldear e civilizar os índios. Ainda com a Thalita Casadei, já encerrando, ela ainda faz uma menção ao município de Liberdade, e particularmente não sei por que ela fala do município de Liberdade em um livro que conta a história da campanha, mas eu achei interessante a menção que ela faz de dois grupos indígenas, Caxixanas e Moriguites, né, que ela menciona trazendo registros de batismo e casamentos do século XIX ali da região de Liberdade. E aí, particularmente, eu fui pesquisar Caxixanas e Moriguites. De acordo com o Dr. Google, me deu apenas 3 resultados para o nome Caxixana e apenas 4 resultados para o nome Moriguite. Todos eles em língua estrangeira, nenhum em língua portuguesa. E um registro que é feito com o nome Caxixana numa pesquisa na internet, traz um livro escrito na França no final do século XIX que só traz uma figura de um índio escrito índio Caxixana, mas não fala nada do povo Caxixana, nem nada disso. E sobre Moriguites, eu consegui, dos 4 resultados, o principal deles, um livro, uma revista, quer dizer, publicada em língua alemã no final do século XVIII, tem um trecho que fala de povos indígenas da América do Sul e menciona ali os Moriguites como vivendo em Pernambuco. Aí eu fiquei pensando, poxa, mas um livro fala dos Caxixanas, inclusive esqueci de falar, é um livro que fala sobre povos indígenas da Amazônia. Aí eu falei, poxa, mas Caxixana num livro falando da Amazônia, Moriguite não é mencionado junto com o estado de Pernambuco. E agora aqui, como é que esse livro fala de Caxixanas e Moriguites aqui no sul de Minas, né? Aí não deu tempo de eu me aprofundar nessa questão, mas ainda assim a gente pode pensar na questão das migrações, né? Esses indígenas sendo expulsos de suas terras e sendo levados, quer dizer, para outros lugares. Para terminar de fato, aqui algumas considerações, né, finais já. Em Bernardo Saturnino da Veiga e Luiz Barcelos de Toledo, vemos uma quase indiferença em relação aos indígenas, mencionando esparsa ou raramente nos seus relatos. Monsenhor Lefort, nas poucas menções aos indígenas, chega a apresentar o bandeirante como alguém que leva progresso e civilização para o interior da colônia, em contraponto ao temperamento agressivo de alguns povos indígenas. Já Thalita Casadei apresenta um panorama da presença indígena com dados retirados de assentos paroquiais. Uma das características apresentadas é o contato dos índios com pregadores católicos, levando à conversão até mesmo de chefes de grupos indígenas e de muitos adultos. Aí aqui eu menciono aquilo que a Thalita Casadei traz também, registros de batismo de chefes indígenas já com 70 anos de idade, adultos já com 40 e poucos anos de idade sendo batizados, aqui vendo evidência do trabalho missionário no sul de Minas visando a conversão ao catolicismo e da reprodução da mentalidade segundo a qual o indígena não católico é pagão. Tanto é que em vários registros de batismo que a Thalita Casadei traz, são mencionados, filho de pais pagãos, ou então cujos pais faleceram ainda no paganismo, né? E depois aqui vai tratar também ainda da domesticação, este processo de trazer os indígenas ao apoio à causa colonizadora, que até muitas vezes esse era o objetivo também, né, de se batizar índios e de convertê-los, era também trazê-los para o projeto colonizador, né? Esse processo era normalmente chamado de domesticação, como podemos ver, por exemplo,
em documento do Conselho Ultramarino recomendando a catequização dos Puri para que depois fossem domesticados os Botocudo. Além de olharmos o processo de catequização, há que se considerar que o indígena nem sempre se converte de forma passiva. Aqui é um ponto importantíssimo para a gente pensar. Quanto aos indígenas mencionados por Casadei, por exemplo, podemos conjecturar, agora é o último parágrafo, podemos conjecturar até que ponto as conversões não podem ter sido uma iniciativa premeditada de aproximação como forma de resistência. Ou ainda, pensar nas possibilidades das formas rituais e dos costumes e mentalidades não terem sido totalmente retirados do meio indígena que se converteu ao catolicismo naquela localidade. E a partir daí, né, a intenção dessa pesquisa é até fomentar um pouco mais. Eu mesmo vou continuar esse desmembramento que eu disse, né, que fiz, e também espero fomentar um pouco mais isso em outros pesquisadores, para que, analisando o olhar dos memorialistas, dos escritores, possa-se também, a partir daí, resgatar um pouco mais da memória indígena nas pequenas localidades de interior. Muito obrigado.